Boa noite, irmãs. Continuando a leitura sobre a vida da serva de Deus, Madre Helena Maria do Espírito Santo. De fato, o governo não reagiu, e assim, ao romper do dia 2 de fevereiro de 1774, um séquito dos altos personagens do local se deteve no maior segredo, às portas do recolhimento de Santa Teresa. Compunham-no o governador da capitania, o governador do bispado, Frei Galvão e outras personalidades. A regente do recolhimento entregou às irmãs Helena e Ana da Conceição a ilustre comitiva. As religiosas entraram em duas cadeirinhas e lá se foi o cortejo a cavalo, até a Capela da Luz, onde elas iniciaram a vida contemplativa, vindo a professar na Ordem das Concepcionistas Franciscanas, hábito azul e branco, em louvor da Imaculada Conceição. Na mesma Capela da Luz, instituiu o fidalgo Dom Luiz Antônio uma associação de grande função social, que só se extinguiu por fins do século passado. A Benemérita Irmandade da Nobreza, destinada a congregar sobre o manto da Virgem as pessoas da aristocracia paulista. Estava posta em terra a semente, cumpria, regala, e isto em termos de fé só se fez pela aceitação generosa da dor. A pobreza se fez sentir logo. Muitas vezes nem água para beber se tinha. Andava-se mastigando alguma coisa azeda para mitigar a sede. Havia dias que nada se tinha para comer, e dávamos graças a Deus o dia em que no jantar podia-se fazer um mingau de tapioca. A religiosa que conta isto acrescenta: e ficávamos muito alegres e satisfeitas com a divina providência, que era toda a nossa consolação e alegria. Quanto às celas, eram muito pequenas, sem soalho e sem forro, e ainda poucas. Havia irmãs que moravam em celas feitas com taquaras ou com esteiras. Os calçados eram de panos velhos e assim por diante. Queria Maria Santíssima, padroeira da nova casa, dar-lhes uma solidez que desafiasse os séculos. Por isso dispensou-lhe, além da pobreza, mais 2 tratamentos incomparáveis para as coisas católicas verdadeiramente duráveis: uma catástrofe e um tufão. A catástrofe foi a morte de Madre Helena, ocorrida em odor de santidade a 23 de fevereiro de 1775. O tufão foi a resistência sublime por sua energia e por sua humildade, opostas pelas freiras, e uma iníqua ordem de fechar o convento, proveniente ao mesmo tempo da coroa e do bispo. Haviam cessado em junho de 1775 as funções de capitão-general do famoso Morgado de Mateus, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho e Mourão. Governara este com sabedoria, firmeza e bondade a capitania paulista. Sucedeu-lhe imediatamente nas funções Martim Lopes Lobo de Saldanha, sob cuja firula São Paulo veio a passar 8 anos de despotismo e arbitrariedades. Executor soldado das tirânicas leis de perseguição religiosa de Pombal, Martim Lopes não tardou em oficiar ao vice-real Marquês do Lavradio, comunicando-lhe que ordenara o fechamento do Convento da Luz, no qual viviam então 10 religiosas. Tal ordem o capitão-general efetivara por meio do bispo de São Paulo. Submisso, o prelado mandou chamar no dia 29 de junho, festa de São Pedro, a Frei Galvão, fundador e capelão do pequeno cenóbio, e lhe intimou a dar início imediatamente à dissolução do convento. Tão logo recebida a ordem dada pelo pastor,
ao qual, entretanto, incumbia o dever de proteger as religiosas mais do que as dispensar, Frei Galvão dirigiu-se ao mosteiro, cuja capela estava repleta de povo à espera da missa. Celebrada esta, Frei Galvão comunicou às religiosas transidas de dor a deliberação arbitrária que as fulminava, que avisassem suas famílias para virem buscá-las dentro de um mês. O convento teria que cerrar as suas portas. 3 religiosas saíram, as outras, porém, resolveram resistir dentro dos limites do direito canônico aos institutos do governador endossados pelo bispo. Ao pé da letra, a ordem recebida obrigava-as a fechar o convento, não, porém, a se dispersarem. Fecharam-no, mas resolveram continuar vivendo nele clandestinamente. A resistência parecia absurda, pois, conhecendo o governador ou o bispo, tinham o poder, se bem que não o direito, de desferir contra as religiosas violentas penalidades canônicas e civis. Ora, como manteram-se na clausura sem receber de fora os víveres e a água potável que as freiras tinham escassa, e como tomar contato com gente estranha ao convento sem se exporem à delação. Há, porém, deliberações absurdas para as criaturas sem fé, inteiramente cabíveis para aquelas cuja fé move as montanhas. As freiras resolveram enfrentar o que humanamente era impossível. Cerraram portas e janelas e cortaram todos os contatos com o exterior. Consumidos os poucos mantimentos que se dispunha no convento, as religiosas passaram a viver de umas tais ou quais ervas que possuíam no quintal, entre mentes um pé de morangas, que no mesmo quintal se achava produziu de modo inteiramente imprevisível uma tal quantidade de frutas que as religiosas não conseguiam comê-las todas. Faltando a água, reuniram-se no coro um dia sereno e claro e pediram chuva. O céu começou logo a cobrir-se de nuvens. Trovejou e uma chuva copiosa caiu, enchendo as talhas e vasilhas que as irmãs haviam exposto para recolhê-las. Repleto os recipientes, a chuva cessou. O céu concedeu às resistentes socorro ainda maiores. A alegria inundava as almas das religiosas, que nessa vida catacumbal recebiam graças assinaladas. Assim escoou nessa espécie de santo marquês todo o mês. E passados mais alguns dias, de repente, fortes golpes desferidos contra a porta fizeram estremecer a comunidade. Estaria tudo descoberto? Iriam ser levadas à cadeia? Puseram atenção e conseguiram ouvir a voz de Frei Galvão, que as chamava pelos nomes. Abriram e ele lhes comunicou radioso a notícia. O vice-rei Marquês de Lavradio cancelara a ordem do fechamento e determinara a reabertura do convento. Comunicava-o carta recém-chegada do Rio, a qual o bispo se apressara em anuir. Chegara para as vitoriosas freiras a hora da recompensa.